Você seja bem-vindo a mais esta Live JR, assuntos do seu interesse ao vivo pelas redes sociais do Grupo Record TV, para mais de 10 milhões de seguidores e também neste instante ao vivo na Record News, o primeiro canal só de notícias da TV aberta brasileira. Para entrevistar o senador Nelson Trade, que fala conosco direto de Brasília, eu recebo neste momento o repórter especial do Jornal da Record, André Tal, aqui de São Paulo, e o repórter especial do nosso JR, Tiago Nolasco, direto de Brasília. Senador Nelson Trade, bem-vindo à nossa conversa. Obrigado pelo seu tempo. Por algum motivo eu não ouço o senador. Por algum motivo eu não estou lhe ouvindo, senador. Talvez o microfone da sua câmera esteja desabilitado. Sim. Aí, agora voltou. Então, mais uma vez, Prazer bem-vindo. estar Boa falando tarde. com você, Eduardo. Prazer, Tiago Nolasco. Prazer, André Tal. É uma satisfação estar falando com a Record Nacional nessa live. Estamos às ordens. O prazer é todo nosso. Eu aproveito para apresentar para o telespectador o nosso entrevistado e já chamando você a participar. Use aí as suas redes sociais com a hashtag LiveJR e mande perguntas para o senador, que antes de ser senador é médico, foi vereador e prefeito em Campo Grande, foi deputado estadual e, como senador, é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e também de Defesa Nacional do Senado da República. Senador, talvez o senhor tenha sido uma das primeiras figuras públicas, políticas aqui no Brasil, a contrair o novo coronavírus, na viagem, na participação que o senhor teve na comitiva do presidente Jair Bolsonaro ao estado da Flórida, nos Estados Unidos. Eu queria uma rápida avaliação sobre que doença é essa com a qual estamos lidando e pelas informações que o senhor acompanha, o senhor como médico, nós estamos lidando bem com a pandemia? Em que ponto da pandemia nós estamos na sua avaliação como político e médico? Bom, Eduardo, realmente você apresentou o meu currículo e é uma coisa rotineira que está acontecendo, essa questão de eu ter contraído o coronavírus e ter sobrevivido entrou no meu currículo. Então, as pessoas sempre me apresentam daquilo tudo que eu conquistei na minha vida, o que eu fiz, mas aí sempre vem esse assunto. Mas é um assunto que, com a experiência que eu tenho como paciente e médico, é muito importante passar para a população. Infelizmente, é um inimigo oculto que pouco nós sabemos. Esse Covid-19, o coronavírus, ele pegou todos nós de calça curta, como diz o jargão popular. E eu costumo dizer que nós todos entramos em safety car. É igual quando tem aquele acidente numa pista de carro, o carrinho entra e breca todo mundo para trás para você poder limpar a pista, reorganizar tudo e aí prosseguir a jornada. Realmente, é uma doença que te adoece. Ela te joga para a cama, ela te derruba. Esses sintomas iniciais parecem mesmo uma gripe fraca, mas ele serve como um alerta, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. A partir do momento que ele vem e acomete o ser humano, aquela recomendação inicial, procure ficar em casa, se resguarda, eu entendo que ela deveria ser modificada no seguinte sentido: você teve o sintoma inicial, procure imediatamente a unidade básica de saúde, o atendimento médico mais próximo. Por quê? Porque existem teses, podem ser empíricas, mas existem, tem muito profissional médico, que é o único que tem legitimidade de prescrever o remédio certo para o seu paciente, porque daí se der algum efeito colateral, a responsabilidade é do CRM desse médico. Então, tem muitos colegas que estão usando, nos primeiros sintomas do Covid, estão usando a cloroquina, a ivermectina, o sulfato de zinco e a azitromicina. Num estágio um pouco mais avançado, é que se usa o corticoide. Agora, o que se sabe dessa doença é que, enquanto não sair a vacina, não se tem um remédio efetivo, protocolar, para você poder combater o Covid-19.
Ou seja, o senhor faria aqui uma recomendação oposta àquela naturalmente feita, ou seja, de tratamento com remédio, acompanhamento médico, claro, mas o quanto antes melhor, para que a gente não precise chegar àqueles 20% que vão necessitar de um respirador e aí pode ser tarde demais. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o assunto pandemia. Vamos Sim. girar aqui Deixa eu a só nossa fazer sequência. uma consideração aqui, claro, da qualidade de médico. Imagine você, repórter, você que é um apresentador, não conseguir dar uma notícia. Imagina a angústia, você como profissional, você está diante da câmera, diante de tudo, mas você não conseguir expressar a notícia que você tem que dar. assim é a falta de ar, assim, né? que o médico se sente diante de um paciente que você não tem um remédio para poder aplicar nele. Então, realmente é algo muito angustiante. Ontem, eu fui demandado como médico para ver uma sobrinha minha, que testou positivo. Olhou no fundo dos meus olhos, com máscara, eu, com máscara, ela. Tio, que remédio que eu tenho que tomar? Você olhar para ela e falar, calma que o seu corpo vai reagir bem. É realmente muito difícil. É uma incerteza grande, é verdade. Obrigado pelo seu depoimento. Senador, eu passo agora para Brasília com o Tiago Nolasco. Sua pergunta, Tiago. Edu, boa tarde para você, para o André, para o senador também. Senador, eu gostaria de continuar falando um pouquinho sobre a questão da pandemia, mas no aspecto de administração pública. O senhor já foi prefeito, é médico, né, tem especialidade também em saúde pública. Eu queria saber do senhor se as medidas públicas, já que a gente teve muitos embates, né, principalmente entre o presidente Jair Bolsonaro, governadores, se as medidas estão no caminho certo ou não, e aproveitar, já que o presidente deve trocar até o mês de agosto o ministro da Saúde, o senhor já foi consultado, já que tem todas as qualificações e é de um partido também de apoio ao presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu fui eleito para ser senador da República, representar o meu estado. Eu fui o mais votado aqui no meu estado e o meu foco é realmente trabalhar para produzir cada vez mais para os municípios do meu estado, para o meu estado e para o Brasil. Esse é o meu foco. Eu digo uma coisa, eu já fui prefeito por 8 anos, inclusive meu secretário de saúde era o ex-ministro Mandetta, ele foi meu secretário 8 anos de saúde aqui em Campo Grande. E saúde, você não pode politizar a saúde. Você quer politizar? Vai politizar em outra área. E ela foi politizada, senador? Infelizmente, eu acho que sim. Porque a gente hoje, no Brasil, a gente vive em 2 extremos, né? A exceção hoje é você ser moderado, é ser de centro. Você tem o extremo da direita e você tem o extremo da esquerda. Mais do que natural, diante de uma mudança de anos que foi governado pela esquerda e agora temos um governo da direita. Mas o que a gente observa é o seguinte, eu sempre procuro tirar as coisas boas de todas as situações, porque eu acho que negativismo não leva ninguém a lugar nenhum. E seja o ministro Mandetta, seja o ministro Nelson Teich, quase xará meu, seja o general Pazuello, todos tiveram, assim, e o general tem excelentes intenções. Eu penso que faltou um pouco de habilidade, tanto do presidente Bolsonaro, quanto dos 2 ministros que saíram, para poderem se compor, para poderem se unir. Eu cansei de falar para as pessoas que o presidente escuta, vamos parar com isso, é hora da gente unir. O que o Brasil quer é a união do presidente com o ministro da Saúde. Nós estamos lutando contra uma doença que vai levar milhares e milhares de pessoas ao óbito. Mas, infelizmente, isso não foi ouvido e tomou-se a decisão que tem que tomar, e ele tem toda a legitimidade, o presidente, de trocar aquele que ele não confia, que ele acha que passou da linha da bola, como disse o vice-presidente Mourão. Mas eu acho que isso são águas passadas. O atual ministro interino, que pela sua efetividade que está tendo nesse período todo, de interino, para mim, não tem nada, ele já está mais do que efetivo ali. Se ele for trocado, ele vai ser até em função da própria carreira dele.
de militar, que tem alguns pontos ainda a serem galgados, mas é uma pessoa que, pelo menos, está dando respostas, é uma pessoa extremamente prática, objetiva, similar a um cirurgião. Cirurgião não pode ficar querendo pensar muito, porque senão o paciente morre na sua mão. Você tem que ser prático, rápido, incisivo e resolver o problema. E esse é o perfil do atual ministro. Das vezes que ele me atendeu, nas demandas que tive do meu estado, que está com essa doença progredindo, eu não tenho o que reclamar, ele botou toda a assessoria para a gente poder atender Mato Grosso do Sul, e os colegas lá no Senado me falam a mesma coisa. Não tem o perfil técnico que tinha o Mandetta e o currículo que tinha o Nelson Teich, mas, ao que me consta, até o momento está dando conta do recado. Obrigado, senador. A próxima pergunta é do repórter especial do Jornal da Record, André Tal, aqui em São Paulo. André. Boa tarde a todos que nos acompanham. Senador, o senhor fala muito sobre essa doença. O senhor, eu acredito que não imaginava que ela fosse se espalhar pelo país da forma que se espalhou. Minha pergunta é, nesse momento, com a curva ainda talvez no platô ou até chegando ao pico, o senhor tivesse o poder da caneta, como médico, como ex-paciente, como parlamentar e como alguém que tem experiência no executivo, o que é que o senhor faria nesse momento? Bom, nós estamos diante de um paciente que é o Brasil, com as dimensões enormes, é um país continental, que o que acontece no norte não é a mesma coisa que acontece no sul, da mesma forma do oeste, do sudeste. Porém, eu costumo muito olhar aonde deu resultado. Eu não resisto a uma boa ideia e moldo ela às características daquilo que precisa ser moldada. Quando eu fiquei doente, eu tive que ficar 21 dias dentro de um hospital, eu fui para a UTI, fiquei 3 dias na UTI, vocês inclusive deram esse furo, deu uma confusão aqui no Mato Grosso do Sul, minha mãe queria ir a pé para Brasília, mas é a notícia, a gente é exposto a isso. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, a disciplina é algo fundamental que norteou aquele que venceu a batalha contra esse vírus. Esses dias eu recebi um artigo de uma autoridade do Japão encaminhado pela Embaixada do Japão para nós, da Comissão de Relações Exteriores. E ele justamente fala em relação a isso. A cultura do japonês, ela é muito disciplinada. Lá a autoridade fala, tem essa linha aqui, você não pode passar dessa linha, senão você vai ter problema. E o cara não passa. A questão do uso da máscara, tão controvertida. Lá o japonês usa a máscara, não é para ele se proteger. Ele usa a máscara para proteger a gente que poderá encontrar com ele na rua. E isso eu observava quando eu morava lá, senador, porque eu fui correspondente no Japão. Isso é o que eu li, eu nunca fui para lá. Não, é isso. Qualquer gripe eles saem com a máscara. Até eu estranhava isso, achava um pouco esquisito, mas hoje eu entendo muito mais, né? Então, e outra coisa, essa história toda veio e nós vamos ter que aprender com ela. E tirar lições positivas dela e reaprender a lidar com certas situações no sentido da gente poder evitar contágios, evitar aglomerações, evitar de não lavar a mão durante o dia. Se você fizer o médico lava muito a mão, porque é um hábito que a gente tem. Você vê um paciente, examina, ele sai, você automaticamente lava suas mãos para poder receber o outro. Mas se você fizer uma retrospectiva, o telespectador que está me vendo, quantas vezes você lava a mão, vamos dizer, não agora, mas se você conseguir lembrar, você vai ver que são poucas as vezes que você lava as mãos. E isso vai ser uma coisa mais rotineira que a gente vai ter que fazer. Uso de máscara. Eu penso que essas aglomerações de jogo de futebol, de carnaval, isso só depois que sair a vacina. Eu não consigo vislumbrar uma autoridade autorizar que isso possa se realizar, um show daqueles que tem milhares.
Uma eleição agora que a gente está vendo, e eu fui pesquisar, 41 países já adiaram suas eleições em função da pandemia. E escola, senador? Porque escola é um ponto sensível. As pessoas, para trabalhar, precisam deixar seus filhos em casa e não tem com quem deixar. Eu estou com esse problema aqui em casa. E eu também. Eu tenho uma criança de 6 para 7 anos. Eu estou vendo a importância que é do professor, do ambiente escolar, da socialização escolar. Volta e meia, eu estou numa live, daqui a pouco ela vem aqui, vocês vão ver. Papai, o que eu tenho que fazer aqui, assim? Então, realmente nós vamos ter... E vamos ver o que esses países estão fazendo para voltar. Mas o senhor abriria as escolas agora, senador? É a pergunta, inclusive, da Ana Isabela, via Instagram. Que dia as aulas voltam? Então, hoje eu li uma matéria que esse ano praticamente não se volta mais aula presencial. Eu li alguma coisa nesse sentido. Até pedi para minha assessoria ver se não era fake. E parece que não, que é verdade. Senador, realmente é um risco. Que não é bem assim, viu? Tem alguns estados que não é bem assim. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, agora em agosto, em Goiás também em agosto, mas com alguns esquemas diferentes. Em São Paulo também, o Edu está falando, algumas escolas funcionam num dia para um grupo de alunos, no outro dia para o outro grupo, para diminuir, né, pelo menos o volume, mas as escolas devem voltar a funcionar na maioria dos estados. Eu penso que com aquela decisão do Supremo de que cada governante tem o poder discricionário, de acordo com a epidemia no seu estado, na sua cidade, de voltar à normalidade, eu acho que isso vai ser algo que realmente vai ser analisado ponto a ponto. Agora, vocês que são pais, eu sou pai, você se sentiria seguro de mandar o seu filho para a escola diante de uma situação como essa, sabendo que essa doença pega a criança também e pode vir a ter consequências? Então, é uma interrogação que fica na sua cabeça. Rapaz, eu quando me contaminei, eu entrei num sentimento tão difícil, no sentido da possibilidade de eu passar para minha filha e para minha mulher. E na mesma hora que veio o resultado, eu falei para as duas, vai fazer o teste, se der negativo, vocês vão para Campo Grande. E foi o que aconteceu. Fiquei sozinho em Brasília, lidando com a doença no tempo que ela ficou no meu corpo. Eu vou trocar de assunto agora. Pois não, por favor. Vai lá, Edu. Não, eu só queria arrematar, né, dizendo que imagine então a situação daqueles pais e mães que não puderam fazer teste, né, que não tinham teste ao seu alcance e que assintomáticos acabaram transmitindo para suas famílias inteiras antes de descobrir que tinham a doença. É uma realidade complexa essa do Brasil, que a gente já volta a discutir juntos. Você em casa ou pelas redes sociais deve estar percebendo que às vezes a cabeça do senador aparece um pouquinho cortadinha, né? Então eu vou pedir para o senador baixar um pouquinho o flip do computador para... O contrário, senador, o contrário, para que todo mundo possa vê-lo. E a câmera do computador do senador também é dotada de inteligência artificial, então à medida que ele se move para um lado ou para o outro, a câmera acompanha. Faço aqui essa justificativa. Edu, você vê a falta que faz um cinegrafista, né? Aqui também, estamos todos com câmeras robóticas. Um abraço a todos os cinegrafistas que fazem a imagem chegar perfeita aí para todo o Brasil. São profissões que a gente acaba por valorizar ainda mais em momentos como esse. Senador, eu queria agora puxar aqui a sardinha para todo trabalhador brasileiro que lhe assiste nesse momento e que teve, de alguma maneira, suas relações ou sua relação de trabalho com o patrão flexibilizada ou discutida a partir da medida provisória editada pelo governo federal. Medida provisória que devia ser votada do Senado e que foi surpreendentemente retirada da pauta. Eu queria saber do senhor por quê. Não havia apoio para aprová-la e como é que fica caducando a medida agora nesse fim de semana, no próximo domingo? Então, lá no Senado, ali é uma casa que tem uma característica conciliatória. E, normalmente, as medidas que vão lá, elas carecem e precisam de uma discussão prévia dos líderes para poder chegar para a votação redonda, como diz no jargão popular. E isso não conseguiu. O senador Irajá, por mais que tenha se esforçado, não conseguiu fazer essa conclusão de se chegar, vamos dizer assim, sem maiores problemas. E o presidente Davi achou por bem retirar da votação, porque corria sérios riscos de
ficar pior do que já está. Então, é um assunto que não morreu, porque tem muitos senadores, e eu sou um deles, que não se conformou com isso, e que nós vamos fazer gestões juntos aos órgãos competentes para poder estudar uma nova fórmula para a gente poder equacionar essa questão. Mas o senhor imagina que o governo vai reeditar essa medida provisória? Ele Eu pode penso reeditar? que sim, porque essa é um clamor tanto por parte daquele que emprega como por parte daquele que trabalha. Tem certos assuntos que são complexos. Você quer um assunto mais complexo que a reforma tributária? É verdade. Não tem. E já estão querendo botar a semana que vem. Então, para quem lida com uma reforma tributária e que é essencial no nosso entendimento, no sentido de simplificar os impostos, no sentido de reduzir carga tributária, eu penso que é um instante de se rever isso aí. Desculpa, e há que se ter um senadora... planejamento de retomada do desenvolvimento econômico, Edu. Isso aí é imprescindível no momento pós-pandemia. Tem que se organizar isso, tem que dar um passo para trás para poder dar 10 para frente. Não é hora de criar imposto, não é hora de aumentar a carga tributária para empresário, para aqueles que geram os empregos. É momento, sim, de reflexão, de estender o braço forte do governo federal para os mais fracos, que são os estados e os municípios. Aproveitando o tema, senador, eu até queria saber da opinião do senhor, se o senhor apoia essa proposta do ministro da Economia de tributar as transações eletrônicas, que seria, dizem aí, até uma espécie de nova CPMF. Olha, eu entendo que qualquer medida nesse momento que venha criar imposto não é um instante para isso. Não vejo dessa forma. Eu me lembro logo que eu entrei, eu vou te dar uma experiência prática de quem tomou uma atitude e deu certo. Você tem aí as coisas do Programa do Desenvolvimento Econômico Social. Eu, logo que entrei na Prefeitura de Campo Grande, eu fiz um programa de desenvolvimento econômico social, chamado PRODES. Mandei para a Câmara Municipal, eles votaram. O que dizia isso? Reduzir a carga tributária de ISS, de IPTU. Campo Grande tem uma característica de ter áreas. Aquele empresário que queria investir aqui, a gente concedia a área. Nós conseguimos trazer 400 novas empresas aqui para o meu estado e para a minha cidade. O PIB local subiu de posições, ficamos entre os 40 maiores do Brasil, ocupando o 35º lugar. Crescimento foi de 158%, ou seja, geramos emprego com redução de carga tributária. E isso fez um movimento econômico tão ágil que acabou compensando. Eu perdi num primeiro ano, mas nos outros 3 de mandato que eu tinha, eu ganhei muito mais do que eu achava que poderia ganhar. Então, é um momento do poder público estender a sua mão. O poder público existe para isso. Estende a mão para aquele que precisa gerar emprego, para aquele que precisa empregar mais gente, para fazer essa roda da economia girar e, consequentemente, ter mais recursos para a sociedade e para o próprio governo. Senador Nelson, senador, continuando nesse tema sobre a questão do imposto de transações eletrônicas, né, que poderia aí substituir a desoneração da folha de pagamento, os impostos sobre a folha de pagamento das empresas, que é sempre um tema que o ministro Paulo Guedes vem falando desde o início do governo. Ele sempre teve a intenção de tirar os impostos da folha de pagamento e mudar para um outro tipo de tributação. O senhor acha que não funcionaria, então, esse plano do ministro? Olha, eu não vou aqui prejulgar uma matéria que eu não tive ainda conhecimento. Eu não sou assim. Eu vou ler a matéria que ele está mandando. Com certeza, na minha avaliação, não é o momento propício para isso, porque uma matéria como essa haverá de ter muita discussão, haverá de ter muita explicação, muito convencimento, para ela poder... Muito cálculo também, né? Exato. Agora, nós estamos vivendo num momento em que praticamente tudo está sendo feito via internet.
para você se preservar, é recomendado você ficar em casa. Então, você faz as suas compras pela internet, você se organiza pela internet, você fala pela internet, está fazendo entrevista pela internet. Então, é uma saída, é uma jogada realmente, vamos dizer, inteligente, no sentido de ser um filão tributário. O executivo tem que olhar isso, porque dinheiro não brota da mesa. Você tem que criar mecanismos para você poder investir. Agora, será o momento oportuno para isso? Senador, e isso atrapalha as discussões? Esse não contato dos parlamentares aqui em Brasília? E muito, amigo. E muito. Uma matéria como essa requer audiência pública, requer debate na comissão apropriada. Por exemplo, a minha comissão, saindo um pouco, só para você ver, eu estou com mais de 40 indicações de embaixadores sem poder votar. Essa questão remota, ela está funcionando para você poder manter o arroz com feijão do trâmite do Senado. Agora, as matérias mais específicas não estão podendo. E eu fui esses dias argumentar com o presidente Davi e ele me convenceu. Ele falou, Nelsinho, dentro do Senado eu tenho várias empresas terceirizadas. Muitas delas têm empregados de terceira idade. Vamos dizer que a gente coloque 3 a 4 assessores por senador. Volta às sessões. Você sabe quantos que tem que pôr lá para dentro? 2.000. Isso no Senado, que são 81. Se alguém pegar alguma coisa, já é grande não estando lá dentro. Imagina se o cara está lá dentro, pega uma doença dessa e morre. Como é que vai ficar, gente? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também, quando esteve aqui na Live JR, disse que a Câmara estava mais produtiva, mas estava discutindo menos os assuntos com a falta das audiências públicas, mesmo relato de outros parlamentares. Deixa eu introduzir um outro assunto aqui e já eu vou ler outras perguntas de internautas. Pode continuar fazendo o seu comentário, mande sua pergunta para o senador Nelson Trade, usando a hashtag LiveJR. Senador, essa emergência que brasileiros vivem no país angolano, no país da África chamado Angola. Eu já estive lá em 2018, passei 30 dias, vi uma receptividade tremenda daquela população, estamos todos surpresos por essa animosidade. O senhor tem alguma novidade em relação ao trabalho da sua comissão, a Comissão de Relações Exteriores do Senado, em relação a isso? Eduardo, primeiro dizer da nossa indignação recheada de surpresa de uma situação como essa está acontecendo. Nós temos no nosso DNA brasileiro, do nosso país Brasil, a palavra paz, estampada na cara do brasileiro, na ação do Brasil, e isso eu recebi várias delegações de outros países como presidente da Comissão de Relações Exteriores, e isso é colocado sempre que um deles vem nos visitar ou quando a gente vai visitar alguém. E surge uma situação como essa, num país que fala a mesma língua que a gente, que tem, pelo menos tinha, porque isso acabou maculando, uma imagem de relação diplomática mais do que amistosa, é algo que realmente precisa ser devidamente esclarecido, e mais do que isso, vamos se colocar no lugar dos brasileiros que estão lá, que estão sofrendo esses problemas. Eles precisam de segurança. Eles precisam de um mínimo de proteção para eles poderem viver. Ao que nos consta, muitos deles foram expulsos das suas casas, sem condição de levar sua roupa. Para onde que vai um brasileiro desse, que acontece isso lá? Então, isso me causou uma indignação muito grande. De pronto, a gente fez um requerimento que já foi aprovado na sessão de ontem do Senado, da criação de uma comissão de 8 parlamentares, de acordo com o artigo 74 do regimento do Senado, e dia 9 de agosto acaba as restrições do fechamento de fronteira em Angola. Essa comissão já fez um requerimento para o ministro da Defesa para que disponibilize um avião da FAB para que a gente possa ir a trabalho, a serviço, constatar em loco essa questão e recorrer das autoridades angolanas o mínimo de segurança para os brasileiros que estão lá. Porque isso começa assim, com um determinado grupo, com determinadas pessoas, e pessoas que estão lá
para levar a palavra de Deus, rapaz, para levar a palavra de fé. Ninguém que está lá, que está sendo agredido, está querendo promover alguma guerra, alguma confusão com ninguém. Muito pelo contrário, quantos e quantos milhares de angolanos que esses pastores conseguiram recuperar com projetos educativos, com orientações, com conselhos, aproximando Deus dessas pessoas. Então, é algo que realmente... Na quarta-feira eu tenho uma audiência com o ministro Ernesto, das Relações Exteriores, vou tratar desse assunto, porque até dia 9 de agosto ainda tem muito tempo que esse pessoal vai ficar, vamos dizer assim, sem proteção lá. Certo. Nós vamos promover uma reunião igual essa, de videoconferência, com as autoridades angolanas, para mostrar que o Brasil está atento a isso e que nós não vamos aceitar isso aí. Tá bem. Isso é inadmissível no tempo que nós estamos vivendo, num país que prega e pratica a paz, que é o caso do Brasil, e que exige que aquele que tem a mínima de relação fraternal com a gente, que possa fazer a mesma coisa do que a gente faz. Eu iria estar também indignado se angolanos aqui no Brasil tivessem o tratamento que brasileiros estão tendo lá. Então, não dá para aceitar uma situação como essa nos tempos que nós estamos vivendo. Faltam 5 minutos para a gente encerrar. Eu vou passar a palavra para o André Tal, que inclusive tem acompanhado de perto essa situação e fazer aqui um registro. O Tal mantém o assunto ou troca de assunto se quiser, mas são mais de 60 brasileiros sob ameaça nesse momento em Angola, todos ligados à Igreja Universal do Reino de Deus. André. Senador, o senhor já falou bastante sobre Angola, mas eu gostaria de manter o assunto sobre política internacional. A gente teve, há um ano exatamente, a assinatura do Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia. Esse tratado precisa ser ratificado, isso depende de um processo longo, principalmente dos 27 Estados-membros da União Europeia. Minha pergunta para o senhor é o seguinte: a imagem do Brasil, principalmente pela questão do desmatamento, pode atrapalhar na ratificação desse acordo? E o segredo seria conseguir que Angela Merkel, chanceler alemã, seja uma aliada nessa luta, até porque a indústria alemã é quem mais se beneficiaria de um acordo como esse? Bom, veja bem, quando esse acordo foi anunciado, a minha assessoria da Comissão de Relações Exteriores falou, olha, normalmente um acordo entre um país e outro comercial leva em torno de 2 a 4 anos para poder sair do papel e efetivamente beneficiar aquele que está lá na ponta esperando esse benefício. Então, um acordo como esse, ele ainda vai durar anos para ele poder sair do papel. Mas um fato, e isso eu disse em várias oportunidades, a gente que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, quando vem uma delegação do exterior visitar o Brasil, e eles vão lá em Brasília, o primeiro lugar que eles vão é na Comissão de Relações Exteriores. Eu já recebi dinamarqueses, eu já recebi americanos, eu já recebi portugueses, já recebi africanos, já recebi o pessoal da China. Gente, é impressionante como que a narrativa que chegou a eles da nossa questão da Amazônia é ruim. E eu ouvi da maioria dos parlamentares europeus que chegaram até a Comissão de Relações Exteriores. Se não mudar essa questão ambiental, que a gente está achando que é a mais devastadora possível, nós vamos votar contra, porque tem que passar pelos parlamentos, o acordo de livre comércio. Então, com essa preocupação, eu levei essa preocupação até o Palácio do Planalto. Nós resolvemos reativar o Parlamento Amazônico. Qual a finalidade? Porque você ia no Palácio do Planalto e falava, não é assim do jeito que estão falando. A realidade é outra. Aí você ouvia as ONGs, não, é isso mesmo, está desmatando, está queimando. Então a gente queria reativar o Parlamento Amazônico para quê? Para os 9 países que compõem a Amazônia pudessem designar os seus membros e que a gente pudesse verificar em loco o que realmente estaria acontecendo. Eu tinha 3 viagens marcadas para Bogotá, para Quito e para Lima.
Na semana que eu estava com as passagens tiradas para ir, estourou o problema do coronavírus e eu logo fiquei doente. Então, recentemente, na reunião do Parlatino, que é uma entidade que congrega a maioria desses países, eu levantei essa questão de ordem e todos acharam pertinentes a reativação do Parlamento Amazônico. Na vez que o general Hamilton Mourão foi ao Senado responder sobre isso, eu também fiz essa pergunta e ele de pronto disse que somaria esforços ao Parlamento Amazônico para a gente poder levar uma narrativa real. Se for ruim, leva a narrativa que tem que levar. Agora, se não for isso, que a gente possa corrigir o que infelizmente pregaram lá para fora sobre a nossa realidade ambiental e acaba realmente dando um problema muito sério para nós e nós vamos sofrer muitas consequências por isso. Bom, senador Nelsinho, pois não, tá pois tempo não. ainda, Edu? Dá, rapidinho. Bem rápido, então, só para complementar, a narrativa que a gente está vendendo que é ruim ou os nossos números que são ruins mesmo com relação à Amazônia? Quem que pode afirmar isso, André? Por isso que eu digo, eu sou meio São Tomé. Eu vou insistir nessa tese, vamos refundar, porque esse parlamento está adormecido há mais de 10 anos, ele funcionava antes. Vamos checar em loco essa questão. Quantos parlamentares? Poder ver quem que está com a razão. Quantas vagas para parlamentares e qual o custo desse parlamento amazônico? Então, o parlamento, o custo ele advém dos parlamentos que o compõem. Existe uma unidade que já funciona em Brasília. Eu fui demandado, sabe como? Em 2019, no final do ano, eu fui na Embaixada do Equador para um almoço que eu achava que era um almoço de final de ano. Era a véspera de Natal. Quando eu chego lá, tem 9 embaixadores. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, nós queremos que refunde o Parlamento Amazônico. Então, é algo que realmente se faz necessário. O presidente Bolsonaro teve essa tacada de criar esse conselho. E isso... Você sabe qual que é a nossa imagem lá? É de uma moça bonita, sem maquiagem, quando ela ri não tem nenhum dente na frente. Essa é a imagem da Amazônia do Brasil lá fora. Senador Nelson Trade, falando sobre a Amazônia, o senhor respondeu a pergunta da internauta Valéria, via YouTube. Mas tem várias outras perguntas que eu peço licença para encaminhar para a sua assessoria, falando de tudo, sobre economia, que o senhor mencionou, sobre coronavírus, se a gente vai ter dinheiro ou não para comprar a vacina que vem dos Estados Unidos, e até sobre internet 5G, para o senhor opinar com a sua assessoria. Quero agradecer aos meus colegas André Tal e Tiago Nolasco e dizer que os principais trechos dessa entrevista, viu, senador, estão logo mais na tela da Record TV Oficial dentro do Jornal da Record. Então, muito obrigado pelo seu tempo e nos vemos em breve. Eduardo, muito obrigado. Realmente eu fiquei muito à vontade. Parece que eu já tinha feito várias vezes essa modalidade de trabalho. Um abraço ao André, um abraço ao Tiago e que a gente possa em breve se ver pessoalmente para a gente continuar os nossos trabalhos, vocês aí e nós do lado de cá. Muito obrigado e parabéns pela forma que vocês informam a sociedade brasileira, sempre com muita ética e respeito. Isso é muito importante. Obrigado, senador. Obrigado aos meus colegas e obrigado a você que assistiu a mais esta Live JR. Uma excelente tarde ou noite já aí na sua cidade e até a próxima.